Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Berg e gente convidada. Vamos acompanhar agora as notinhas das araras. Lula está na Colômbia, reuniu-se com o presidente Gustavo Petro em Bogotá. Reforma tributária, audiência na Câmara, debate a regulamentação, imposto de renda, Senado vota e aprova, vai aprovar a isenção de 2 salários mínimos para o imposto de renda. Prévia do PIB, saem os dados de fevereiro, devem ser dados bons. Então, grupo de 24 frentes no Congresso elaborou 13 projetos de lei complementar para regular a emenda constitucional da reforma tributária aprovada em 2023. Serão apresentados hoje, também a semana que vem o governo apresenta a sua proposta e aquilo vai ser mais uma queda de braço entre o Congresso e o governo para a regulamentação que todos querem da reforma tributária. Podcast Bichos Tagarelas. E a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara realiza uma sessão com os principais líderes da iniciativa. Será seguido no almoço para confraternização. Essa é brincadeira, né? Bernardo Apis, secretário especial da Reforma Tributária, participaria, mas cancelou. O ministro Fernando Haddad adiou, então, a proposta do governo, que seria entregue na segunda e vai se entregar na semana que vem. O Haddad está preocupado com essa pressão política, né? O movimento resulta em 2 frentes de pressão, uma sobre o governo, que perde a autoria da regulamentação, e a outra é sobre Arthur Lira, que terá que decidir se apensa a proposta da Fazenda ou junta a proposta da Fazenda junto da proposta do Congresso Nacional ou se dispensa alguma. É um problemaço ali para o governo. Por que o Congresso se empodera cada vez mais em vez de esperar Fernando Haddad mandar as propostas de regulamentação da reforma tributária? Os próprios deputados vão se antecipar e apresentar projetos. O governo Lula segue com dificuldade, muita dificuldade, para fazer articulação política no legislativo, mesmo distribuindo a esplanada dos ministérios para os seus aliados, entre aspas, aliados que eu não queria. E a proposta que proíbe a posse e o porte de todas as drogas, inclusive a maconha, em qualquer quantidade, vai à Câmara. Foi uma resposta de Rodrigo Pacheco ao STF depois do aumento de tensões entre os 3 poderes. O entendimento do Supremo é que você poderia ter um porte de drogas. Se você fosse um viciado, alguma coisa, você poderia ter tantas gramas que não chegou nesse ponto o STF. Os ministros divergiram de quantas gramas, 10 gramas, 25 gramas, 50 gramas, né, principalmente de maconha. Mas o Senado endureceu e a Câmara dos Deputados vai endurecer. Só que não vai ter cadeia para todo mundo, né? E aquilo, prender todo mundo, eu acho que as nossas cadeias já estão superlotadas, com 700 mil presos, 90% de pobres e negros. A gente tem que refletir sobre isso. A votação foi folgada, 53 votos a favor e 9 contra. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu as saidinhas e tentou manter a sua posição no Congresso Nacional. Para Lewandowski, a proibição da saída temporária para visitar familiares fere a Carta Magna, ou seja, a Constituição.
e o presidente Lula terá um encontro então com Gustavo Petro, presidente tentando retomar ali a sua influência na América Latina. Só que se vê que a situação não está muito boa por divergências, né? Hoje existem muitos governos de direita, governo de esquerda, existe o problema seríssimo do Maduro, né, que praticamente tirou todos os candidatos que seriam contrários à sua candidatura para a eleição de outubro. Então, o que está se vendo ali é a total falta de transparência da Venezuela na sua eleição. A greve na educação, né, o ministro Camilo Santana disse que o governo está buscando verbas adicionais para tentar negociar o fim da greve dos funcionários e professores de universidades. Declarou que seu ministério não comporta nenhuma mudança no orçamento atual. A gente sabe disso. O ministro afirmou que uma greve só deveria ser iniciada quando não há mais qualquer possibilidade de negociação. Disse que quem perde, e a gente sabe disso, a suspensão das atividades são os alunos. Aqui tinha greve todos os anos na Universidade Federal. E daí elas terminaram. E agora é interessante, o Movimento Sem Terra, os professores que são fortes, os seus sindicatos, eles retornaram à greve no governo do Lula, é o famoso fogo amigo, né? Porque todos esses votam no presidente Lula. E agora eles estão complicando a vida do governo, uma vida que eles não complicaram quando existia o governo Jair Bolsonaro. Eu não consigo entender essas coisas. Mas olha só, esse é o tema do dia. Os deputados se reúnem na Comissão Geral do Plenário para discutir o projeto de lei complementar que visa regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo. O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em 4 de março. Tem já diferentes propostas, mas eu já fiz uma pesquisa com mais de 100 motoristas de aplicativo. E eu só pego aplicativo, né, para trabalhar, para viajar, para tudo. E eles não querem a regulamentação. O que acontece é o seguinte, criou-se aquilo, livre iniciativa, livre isso. Só que o pessoal está esquecendo que ele tem que ter uma previdência social. Você não vai ser motorista de aplicativo para o resto da vida. Então você tem que ter uma proteção social. Se tu tem uma proteção social, tu tem que pagar por isso. Se tu não paga por isso, tudo bem. Mas depois tu vai usar o SUS, tu vai usar a aposentadoria. Não dá, né? Então tem que ter um meio termo ou pronto. Ou não tem meio termo. Simplesmente, né, fazem o que os motoristas de aplicativo me falaram, deixa como está. Deixa como está e não entra nessa bola dividida. Pronto, fica como está. Porque o que acontece? Os motoristas falaram uma coisa muito interessante. Vamos dizer, o Uber 99, eles não vão dizer, eles vão ter que pagar X, Y de previdência, de FGTS e tal, papapá. Eles simplesmente ou vão repassar por preço das tarifas ou vão cobrar a mais dos motoristas. Isso eles estão certos, porque as plataformas, elas não querem pagar nada. Se tiver que pagar alguma coisa, vão cobrar mais do motorista ou vamos cobrar, né, do consumidor. Então tudo de ruim para o pequenininho, que seriam os motoristas, e tudo de bom para os aplicativos. Uma coisa muito interessante, o governo, segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, mostra que o mercado ilegal do Brasil
gera perdas de 453 bilhões anuais para o governo federal por pirataria, sonegação de imposto, fraude fiscal, roubo e contrabando. Aqui a gente tem aquilo, cigarros, eletrônicos, tem uma série de coisas, né? Desse total de 453 bilhões, foram 136 bilhões foram de impostos sonegados. Já daria um superávit aí, fiscal tão sonhado pelo nosso ministro Fernando Haddad. O que passa hoje no plenário do Senado? A isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, R$ 2.824. Na saúde, permite aos municípios o uso dos recursos que estavam originalmente previstos para o enfrentamento da pandemia de Covid. Então, é interessante isso. E então, basicamente, esses são os principais tópicos aqui da capital federal. Resumindo, o Senado, então, aprovou a proposta de emenda constitucional que criminaliza o porte de qualquer quantidade de droga, mais uma reação protagonizada pela Casa no STF. E também o escritório de advocacia do ministro da CGU, Vinícius Carvalho, atua para a Nova NOR. O que é a Nova NOR? Novo NOR, antiga Odebrecht, e isso aí fica muito ruim para o ministro. Podcast Bichos Tagarelas.